Se tem um tema que eu acho bem curioso é o das pessoas de personalidade forte. E eu gostaria de trazer esse tema pra gente conversar sobre, gostaria de dar uns pitacos meio sociológicos pra gente falar sobre, e eu vou começar como mote com um vídeo do Vitor Vaz. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo dele? Ah, eu sou assim porque eu tenho a personalidade forte. Não. Você é assim porque você é insuportável. Tá? Você é um saco, chato e mal educada. E aí você mascara isso com personalidade forte. Primeiro que pra ter personalidade forte é preciso ter personalidade. Começa por aí. Tá? Então, não vem com essa de querer justificar o quão chata você é com personalidade forte. Não. Até porque se a gente for falar de força, forte vai ser a medida física que eu vou tomar próximo da sua face. Tá? Então, vamos começar a ter uma personalidade bem levinha, bem de boinha, bem fácil de lidar. Tá? Porque com essa de personalidade forte, com você não cola. Você só é chata. Esse vídeo tem um tom de humor, evidentemente, mas ele traz uma insatisfação que é muito comum, assim, sinceramente, né? Muito presente no dia a dia com quem diz isso, eu tenho personalidade forte. E eu acredito que seja de conhecimento público que a expressão pessoa de personalidade forte é um eufemismo para pessoa de difícil convivência. Eu vou lidar com isso compreendendo que todo mundo tem a malícia de entender esse sentido. Mas aí eu fico com uma pergunta sincera. Se qualquer pessoa com um pouco de malícia compreende esse sentido da expressão e, acima de tudo, percebe a desaprovação que as pessoas de personalidade forte têm nos diferentes espaços sociais, eu realmente me pergunto como que esse rótulo ainda é perseguido por algumas pessoas. Eu entendo que há maneiras psicológicas de falar sobre isso, mas eu gostaria de compreender de uma outra maneira mais interacional. Personalidade forte é um estigma que aponta para a falta de habilidades sociais de um sujeito específico. Eu estou usando aqui a noção de estigma, né, do Erving Goffman, desse livro que eu estou mostrando para vocês, que é o Estigma, Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. Um sujeito que não consegue ou não quer se ajustar a uma sociabilidade específica de cordialidade e evitação de conflitos. É esse o da personalidade forte. Mas também de uma manutenção de boas relações. Ele não quer se adequar a isso. Não quer, não vai, não consegue, enfim, seja lá como a gente chamar. E assim, gente, eu não quero de maneira nenhuma defender pessoas de personalidade forte. Meu ponto não vai ser esse. Mas eu quero entender como que esse rótulo existe, entender que ele existe, né? Que existem pessoas que não fogem desse rótulo e que até o desejam mesmo com a reprovação que ele traz. Mas tem isso, existe um conhecimento e um reconhecimento de que o rótulo sobre a personalidade forte, que ele existe, se sabe o que ele significa e se sabe reconhecer isso no outro. O Erving Goffman, ele é um autor interessante porque ele lida com essas questões interacionais e eu gostaria de começar com duas noções dele, a do estigmatizado desacreditado e a do desacreditável. Primeiramente, estigma para o Goffman é o resultado do tratamento diferente ou da exclusão que uma marca específica, visível ou não, pode causar a alguém. Ou seja, numa sociedade de pessoas normatizadas, consideradas normais, alguém que é, por exemplo, autista, vai carregar esse estigma e muito provavelmente vai ser tratada diferente pelos ditos normais, principalmente se eles se reconhecem como normais, né? Se reconhecem como parte da normalidade. Uma característica do estigmatizado é que o seu estigma atrai uma atenção que é finita. Sendo assim, a atenção ela poderia ser direcionada para qualquer outra característica da pessoa, é desviada para o estigma, por sua vez. Então, de repente, a pessoa estigmatizada acaba sendo reduzida ao seu estigma. Se espera coisas a partir do estigma, as coisas são justificadas por conta do estigma, tudo acontece em torno do estigma, ou melhor, tudo se passa como se cada acontecimento que vem do estigmatizado fosse produto ou consequência do estigma. O desacreditado é aquele que, entre as pessoas que atendem às expectativas do normal, as pessoas normatizadas, ele é claramente visto como alguém diferente. Seu estigma é visível, como uma diferença no corpo, um comportamento explícito, ou por ser membro de uma nação ou de uma cultura específica. Essas são as categorias, as divisões que o Goffman coloca pra gente. Essa pessoa vai precisar lidar com o fato de que está no interior de uma dinâmica em que a sua situação vai sempre passar pelo fato de ser estigmatizado e que os outros
outros vão lidar com ele, com ela, a partir do estigma. É a sensação de que a sua presença será um desarranjo da normalidade de um espaço onde você estiver. O desacreditável é aquele cujo estigma não é aparente, não aparece explicitamente, como um paciente psiquiátrico, mas que ele próprio sabe e reconhece a presença desse estigma em si. Essa pessoa, o desacreditável, está no meio de relações em que esconder a presença do seu estigma é um esforço constante para não ser tratado com diferença. O masking, o esforço de esconder certas características que acabam decorrendo do autismo, pode ser entendido como parte desse esforço para se adequar de tal maneira que o autismo não seja percebido e assim não se transforme num estigma e nem faça da pessoa uma estigmatizada desacreditada, que é uma situação terrível. Para além disso, há um terceiro elemento e eu vou tirar ele de um texto que eu achei muito legal. É o texto da Larissa Alves do Nascimento e da Adriana Leão, chamado Estigma Social e Estigma Internalizado à Voz das Pessoas com Transtorno Mental e os Enfrentamentos Necessários. E é o conceito de estigma internalizado que eu queria pegar. As duas utilizam esse conceito para realizar uma análise em pessoas com transtornos mentais, o que não é o nosso foco aqui nesse vídeo, né? Mas nós podemos adaptar o sujeito que é alvo da análise na medida em que o estigma está para além das pessoas com algum transtorno psicológico. Segundo as autoras, o estigma internalizado ocorre quando o indivíduo tem consciência do estigma que é atribuído a ele, concordando e aplicando a si próprio os estereótipos negativos sobre a sua doença. Aqui, novamente, elas falando sobre transtorno, sobre ponto de vista psiquiátrico, né? O que leva a várias consequências, como a diminuição da autoestima, da autoeficácia, além de sentimentos de culpa, angústia, raiva e autorreprovação. Desse modo, o estigma internalizado agrava os sintomas do transtorno mental, levando ao isolamento na tentativa de evitar rejeição e ao não investimento em capacidades compensatórias ao transtorno, o que produz ainda mais solidão, vai dizer as duas. E aqui eu entendo que assumir para si a personalidade forte é um estigma internalizado, em que o sujeito se identifica com o estigma, assumindo as consequências da queda de eficácia das relações sociais, né? Percebe que eu tô adaptando para essa situação da personalidade forte, porque eu tô tratando ela como um fenômeno interacional. E talvez também para esse sujeito experimentando talvez uma culpa, uma angústia, uma raiva ou uma autorreprovação pelos atos que faz, pela falta de capacidade de interagir socialmente. Em vez de agravar os sintomas do transtorno, e aqui vale adaptar de novo, o que se agrava é a manifestação da expectativa negativa que se tem do fato de que a personalidade é forte. Se é desagradável, porque ser desagradável é a própria identidade de si construída em conjunto em relação aos outros. E deixa eu aproveitar nesse momento aqui para pedir para você deixar o like no vídeo, compartilhar com seus grupos de zap e se inscrever no Colunas Tortas. Mais da metade das pessoas que assistem com frequência ao Colunas Tortas não são inscritas, então se inscreve, me ajuda a crescer o canal e seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos só para membros. Vídeos de ciências humanas, vídeos sobre Michel Foucault, Zygmunt Bauman, vídeos sobre autores que falam sobre questões raciais no Brasil, que são disponíveis somente para membros. Bora continuar com o vídeo? Agora eu queria trazer um segundo vídeo, dessa vez da Carol Rueda, que vai me ajudar a pegar um segundo ponto que eu acho interessante e que ainda tem a ver com estigmatização, ainda tem a ver com esse assunto. Vem cá, você não tem personalidade forte, você é mal educada. Não tem nada que me tira mais do sério do que gente que usa a desculpa da personalidade pra tratar os outros mal. Parece que quem tem personalidade forte tá autorizado a ser estúpido. Agora se você for na sua, de boa, calado, aí não. Você ainda tem que sorrir e acenar, senão é mal educada. Aí a gente tem que aguentar cara de bosta, resposta atravessada, porque, poxa, é o gênio dela, né? Que gênio é esse? E a gente não pode reclamar também, né? Que quando alguém chama atenção, aí é sempre um, ué, eu sou assim, você quer que eu minta? Oh, se for pra não ser mal educada, eu quero sim. Ser honesto não precisa ser sinônimo de ser estúpido. Ó que coisa, tem como ter opinião e não humilhar ninguém. E ó, ter personalidade de verdade é aquela pessoa que consegue ser firme sem ser uma cuzona. Pra cima de mim não, porque a gente é educado, mas não é trouxa. Muito bom esse vídeo da Carol Ruedas, né? E assim, é claro que você pode reclamar, é o que mais acontece, né? As pessoas reclamam sempre de gente de personalidade forte, tanto que existe esse estigma. E eu nem acho que se trata, a personalidade forte, de uma desculpa pra ser grossa. Eu acho que lidar dessa maneira, inclusive, é um jeito de conseguir utilizar da culpa como ferramenta pra responsabilizar o grosseiro, quando na real, a responsabilidade não precisaria de uma culpa pra acontecer. Mas é interessante que eu trouxe esse vídeo, porque essa interpretação do outro enquanto um malandro que estrategicamente utiliza do argumento da personalidade forte para ter o prazer de ser grosseiro é algo bem
comum. É quase como uma maneira de tornar a inadequação em falha moral, em falha de caráter ou, voltando para o Goffman, em estigma. Ou seja, aqui a gente vê o processo de estigmatização acontecendo e, ao mesmo tempo, a necessidade da cordialidade aparecendo como imperativo. Afinal, não se trata de retirar da sua vida uma pessoa que incomoda porque não consegue ter uma interação amistosa, mas de retirar do espaço alguém que supostamente merece ser retirado na medida em que é estigmatizado. Um movimento de exclusão em que o sujeito que exclui não está eticamente implicado no ato da exclusão. É compreensível isso, porque existe um imperativo mais ou menos oculto de que se o outro é ingênuo, cabe aos não ingênuos ensinar ou ter paciência e jogo de cintura. E claro, aqui eu não falo de ingênuo no sentido popular, né, como se fosse a figura de uma criança inocente, mas eu tô falando da ausência do tato social, de uma leitura do ambiente, que faz com que aquelas leituras que a gente já automatizou na nossa vida, faz com que a gente as apliquem de uma maneira desmedida em qualquer lugar, como se todo lugar fosse o lugar de agir de uma maneira que a gente acha que é a correta, porque às vezes a gente aprendeu a agir assim no lugar em que a gente nasceu, por exemplo. A ingenuidade que eu tô falando aqui é a do playboy que, quando aparece numa festa de um bairro da periferia, não sabe nem como se comportar e nem sabe que não sabe. Mas também quando a pessoa da periferia aparece no lugar de classe média e se comporta da mesma maneira como se comportaria na sua casa, sem compreender que é necessário se adaptar. Enfim, eu tô falando no fundo de adaptação, de leitura do ambiente, de entendimento de que não existe o comportamento certo. O que existe são maneiras de socializar muito diferentes, geralmente, né? E que às vezes a gente precisa olhar com cuidado, olhar nos detalhes para conseguir se adaptar. O imperativo de ter paciência com o ingênuo faz com que a gente tenha que imputar ao ingênuo certa maldade, certa culpa, para que aí sim ele seja responsável, por sua vez, pelos próprios atos. E claro, para que nós não precisemos ser responsáveis por ser um guia pedagógico da vida, sabe? Com o sujeito ingênuo. É uma maneira cordial de estabelecer uma relação que muitas vezes pode ser de violência, pelo menos é uma relação de exclusão ou de indiferença. E, gente, o meu objetivo não foi esconder o alívio que é se livrar de alguém com personalidade forte e nem transformar a pessoa de personalidade forte em vítima, nesse sentido de vítima de assim, tem um agressor e tem uma vítima. Não é esse o ponto. Eu acho que nas situações cotidianas, todos nós somos capazes de observar quando que a gente está sendo vítima ou algoz de alguma coisa, de alguma situação, de alguém, por aí vai, né? E eu acho que se for para lidar com o conceito de vítima como se fosse, assim, produto de uma trajetória de vida, né? Vítima da vida, todo mundo é um pouco vítima da vida. Todo mundo é muito, todo mundo é 100% vítima da vida, porque a vida tá acontecendo e a gente tá dentro dela, né? Não tem muito o que fazer. A gente pode, no máximo, agir dentro do quadrado que a gente consegue, mas as coisas vão acontecendo de um jeito que a gente não tem controle, né? Eu só quis passar por essa coisa toda, essa delimitação do sujeito que se diz com personalidade forte, que se estigmatiza, internaliza a estigmatização, e sobre o próprio processo de estigmatização do outro, para tentar compreender um pouco desse fenômeno bem singular, que é o da pessoa com personalidade forte, que se entende assim, age assim, mesmo na compreensão de que isso não é bem visto, evitando assim que o estigma seja descoberto, mas mostrando da maneira mais crua, explícita possível, porque aí não se trata de alguém desacreditável que se transforma em desacreditada, se trata de alguém que tem orgulho de ser desacreditada e se mostra desse jeito porque quer ser assim, porque quer se impor assim, supostamente, né? E deixa seu like no vídeo, compartilha nos grupos de Zap, se inscreve no Colunas Tortas de novo, seja membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos e um grande abraço.